TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, olha nós aqui outra vez, iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, ansiosos para que você não perca mais essa edição maravilhosa, hoje de forma especial, aquele que muitos conhecem, principalmente na época das festas de São João, do meio de ano, vamos conhecer São João Batista. Olha que personagem interessante, maravilhoso, que não só induz o nosso folclore nacional, mas também vai trazer por trás disso aí uma história belíssima a respeito daquilo tudo que o Senhor programou para que fizesse parte da sua história, história de salvação. Vamos contar hoje com a presença de nossos mestres, agradecer aqui de forma muito especial nossos dois convidados, Maíla, professora Maíla, muito agradecida. Obrigada, Ana. Diácono José Carlos, agradecida também por sua presença. Bom estarmos juntos. Com eles a gente não conseguiria estudar, porque o que eu sei aqui é o que eles me ensinam. E assim agradeço imensamente mais uma vez e quero então pedir que vocês peguem o seu material, o seu livro, sua Sagrada Escritura, para que a gente hoje possa saber então, como eu disse, sobre São João Batista. E para saber melhor sobre ele, nós vamos pegar nada mais, nada menos que o evangelista Lucas, aquele que teve a oportunidade, quando nós estudamos São Lucas, lá no outro programa, ficamos sabendo que Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, esteve com ele, com ela, conversando bastante sobre a vida do Senhor Jesus, e muito do que se escreveu Lucas foi baseado nos momentos em que Lucas esteve com a Senhora. Então, eu peço que vocês abram aí o primeiro início logo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo começando no 11. Vou ler para vocês rapidamente esse pequeno trecho, até o finalzinho, que vai ser o versículo 25. Vai dizer assim: Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao Senhor: De que modo saberei isso, pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias de seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. É uma história extraordinária essa de Zacarias, porque parece um conto de fadas, né?
parece alguma coisa assim, olha, eu vou te fazer um benefício, mas porque tu não acreditastes, ficarás mudo. Maíla, por trás dessa punição, há alguma coisa que a gente deveria entender? Sempre as coisas de Sempre. Deus têm algo para que nós possamos entender, né? Então, essa história aqui de Zacarias, a gente precisa contextualizar. O arcanjo, então, Gabriel, se apresenta a ele, Zacarias, esposo de Isabel, que era parenta de Maria, né? E ele está no santuário. Ele é de uma família sacerdotal. Então, sendo de uma família sacerdotal, geralmente uma semana por ano, eles eram convidados, né? Eles tinham o ofício de estar ali naquele santuário apresentando-se ao Senhor e fazendo um trabalho ali. Zelando Pelo espaço, isso. E é nesse contexto do santuário, ligado então a toda essa dinâmica que o povo judeu tem em relação às coisas de Deus, que o arcanjo Gabriel vai até Zacarias. Anunciar o quê? Anunciar que ele e a esposa Isabel, idosos, estéreis, eles teriam então a grande graça da parte de Deus de receber um filho. Há de se lembrar que a esterilidade era uma vergonha, né? Uma total desonra. Então é por isso que Isabel, ela vai lembrar que o Senhor tirou ela dessa desonra, dessa vergonha pública. Imagina mais ainda a Zacarias, porque sendo um homem de Deus, que cuidava das coisas ali do santuário, mais abençoado ele deveria ser com uma prole, com muitos filhos. Até porque também está associado ao pecado, né? Acaba se ligando a questão de não ter filhos como um castigo, algo que Deus não derramou a graça naquela família. Então, diante dessa situação, Zacarias vai ter que dar alguns passos. Acreditar, realmente perceber que aquela situação de esterilidade da esposa, aquilo ligado a Isabel, não era uma desgraça, porque Deus achou tempo favorável. Só que nós temos que perceber que nós, como humanos, é difícil que a gente dê esses passos. Então, quando tudo isso acontece, é uma situação assim de muito espanto para ele. Não quer dizer que Zacarias não tivesse, nesse caso, acreditado que Deus poderia fazer aquilo. Afinal, ele, como um homem que conhecia as leis, conhecia a história, quantas mulheres do Antigo Testamento Deus já havia também dado a graça de ter filhos, mesmo sendo estéreis. É que diante daquilo ali, a gente se surpreende. E precisa que a gente dê esses passos. Como você vai ter que caminhar, fique em silêncio enquanto isso, né? Então, a ideia do anjo é exatamente de que ele vai ficar mudo até que o filho nasça. Mas perceba que Deus, ele corrige, mas ele sempre dá uma consolação. Deus nunca faz uma correção a tal ponto que ele veja que a gente não vai dar conta de cumprir. Porque ali no final, ele diz assim, você terá esse filho e dará a ele o nome de João. Né? Esse João, esse Deus foi favorável. Olha o significado do nome. Então, significa que basta que você acredite, que você dê esses passos, que você vai ser recompensado ainda mais por tudo isso. Diácono, o fato do mutismo de Zacarias também não vai trazer algo que vai dizer assim, algo extraordinário aconteceu a esse homem, a ponto de um dano ter ocorrido com ele, né? Causar, assim, não só a questão do tem uma boa nova acontecendo, mas também eu tive um prejuízo diante de uma graça imensa. Bom, na verdade o arcanjo ele explica para Isso. ele explica para Zacarias. Zacarias
o que está acontecendo. Primeiro, Zacarias, ele há um paralelo da anunciação a Zacarias e é um paralelo com a anunciação a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela não duvidou. Ela só queria saber como é que vai ser esse negócio, né? Porque eu não conheço o homem. Mas ela não duvidou dentro do coração dela. O Zacarias, diante da idade avançada dele e de Santa Isabel, o que que acontece? Ele, lá no íntimo, ele duvida, né? Como que pode acontecer isso? Eu já sou um homem idoso, né? Minha mulher já sei suas regras faz muito tempo. E como é que pode acontecer? Então, o anjo revela que ele teve ao contrário de Nossa Senhora, Zacarias, ele teve ali uma pequena dúvida, né, no coração. Mas ao mesmo tempo é um sinal de Deus que aquilo que está ocorrendo é verdade, é revelação, é o próprio arcanjo do Senhor que está ali para dar essa boa nova. Inclusive, São Lucas usa esse termo, né? Boa nova. Então, ele recebe essa boa nova antes de Nossa Senhora, porque João será o precursor, né? E aí ocorre esse sinal dele ficar mudo, e depois, lá na cena do próximo capítulo, vai haver um outro sinal, que ele vai recuperar a voz depois do nascimento de São João Batista, quando perguntam para Isabel o nome, ela fala que é João, e eles... Não, tem que confirmar com o pai, a sociedade era daquele tipo, né? Aí ela fala que é João, não, mas não tem ninguém na sua família com esse nome de João, né? Vamos confirmar com Zacarias. Aí ele escreve na tabuinha, João é o seu nome. Isso acontece no dia da circuncisão. A circuncisão era como o batismo para nós hoje, no dia da circuncisão do menino, né? Então, são aí 2 sinais confirmando que ele recupera a voz, porque diz Santo Agostinho que São João Batista era a voz, enquanto Jesus é a palavra, São João Batista era a voz. Ele mesmo vai dizer lá no início do seu ministério, coisa que nós vamos ver para frente, quando perguntam quem é ele, né, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Né? Então, são sinais. Deus fala através dos sinais. Não é bem um castigo, né? Mas são sinais que Deus dá para Zacarias, confirmando que aquilo é algo extraordinário que está acontecendo com ele. Então, na verdade, são 2 paralelos. Né? Por um lado, uma idosa que dá à luz, por outro lado, uma virgem. E 2 anunciações, 2 paralelos. Enquanto Zacarias, ele duvida lá no íntimo do ser dele, ele duvida, como Sara lá atrás duvidou também, Nossa Senhora, ela crê plenamente, né? Mas tudo isso faz parte da revelação dos sinais, das maravilhas de Deus. E assim, só completando, né, nessa anunciação, nós vemos que é um sinal, é o cumprimento de uma profecia que já fora dada a Zacarias, né? Muitos anos atrás, que seria o último profeta, né? Malaquias foi o último profeta. Depois disso, houve um silêncio de 200 anos da parte de Deus, né? E o que Malaquias dizia? Vamos ver lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que está com a Bíblia em casa, um pouco antes do Evangelho de São Mateus. No capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança, vós que desejais que ele venha, disse Yahvé dos exércitos. E lá, aí pulando para o versículo 23 do mesmo capítulo, está escrito, no final do livro do profeta Malaquias: Eis que vos enviarei Elias,
o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Então, essa anunciação do anjo é um cumprimento da profecia do profeta Malaquias. Então, o anjo que ele se refere, o próprio arcanjo procura os sacerdote Zacarias, não é? E esse precursor do Messias esperado, então é o filho de Zacarias, o nosso herói deste Páginas da Bíblia, nosso querido São João Batista. Muito bem, Maíla, eu vejo aqui no final, lá no versículo 23, ainda do livro de Lucas, né, no capítulo 1, em que ele diz aqui, ó, completados os dias de seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses. Aí a gente está esperando que não só ela, como mulher, como mãe também, né, se prepare uma nova vida, um novo filho, mas nesse período também Nossa Senhora vai estar com ela nesse período, né? Na verdade, assim, um pouquinho depois, né, essa anunciação tanto para Isabel quanto para Maria, mas também esses 5 meses que ela fica aqui mais reclusa, ainda mais, também tem a ver com aquela certeza da gravidez. Porque, pensa, ela era uma mulher idosa e estéril. Esses 5 meses reclusa, que é como se desse o tempo para que realmente tudo isso está acontecendo. E publicamente ela apareça, né? Diante das pessoas, com o filho, né? Pelo menos estando grávida, né? E aí, logo em sequência, também vai vir a própria anunciação a Maria, e aí os caminhos entre elas vão se cruzar. Porque quando Nossa Senhora vai visitá-la, ela está com 6 meses, né? Exatamente. Nossa Senhora fica com ela 3 meses. Isso, que é então, o tempo que se completa, nasce João Batista. Isso. E a Virgem ainda fica com ela ali no comecinho, talvez os primeiros dias. É provável, né? A gente não tem essas informações, mas fala muito claramente que Maria fica com ela 3 meses. Isso. Né? O que daria muito próximo do nascimento de João Batista. Mas o que Lucas também quer chamar a atenção é que aqui na narrativa dele, ele vai fazendo sempre um paralelo. Um paralelo de Zacarias e Isabel, Maria e José, João Batista e Jesus. O arcanjo Gabriel está é o fofoqueiro, é o fofoqueiro da história. O anunciador, o mensageiro. Para as duas famílias. Para as duas famílias. Gabriel está nas duas, né, situações. Zacarias e Isabel recebem essa notícia lá no santuário. Depois João Batista vai nascer aonde? Na casa. Então, é todo esse ambiente. Depois a gente vai ver isso melhor. Os parentes, os amigos vão até o nascimento de João. E do outro lado nós temos Maria, José e o nascimento de Jesus, ele nascendo num contexto fora da casa. Numa terra, era Belém, era a terra dos seus parentes, sim, mas não era a casa deles. Eles não serão acolhidos. Ao contrário de João Batista, que é acolhido ali pelas pessoas de perto. Então, é interessante esse paralelo que vai sendo feito aqui em Lucas entre João Batista, que é essa voz, esse precursor, e Jesus, que é o próprio Verbo, que é aquele que se concretizam todas as promessas de Deus, né? Então, Lucas tem essa intenção. De um lado, um Zacarias que, apesar de tudo, ainda tem a sombra da dúvida. Do outro lado, Maria que acredita logo de início, não questiona a Deus. Então, Lucas vai fazendo esse paralelo e é interessante que a gente vá caminhando nessas duas histórias ao mesmo tempo.
Diácono, também tem uma coisinha que me chama a atenção nisso tudo, a questão de Zacarias ter ficado mudo e a questão também do Senhor lá, quando ele começa o ministério com alguns milagres, ele pede, não contem nada a ninguém. Então a gente vê um mutismo forçado para que aquilo não fosse assim criado muito estardalhaço em torno daquilo, e o Senhor também no seu começo de evangelização, de ensinamento, de trabalho, ele também pedia que pare. Como a gente deve entender essa economia? Exatamente, né? A economia da salvação. Então, você está se referindo ao chamado segredo messiânico. Isso. Por quê? Existia na época de Jesus o chamado messianismo. Eles acreditavam que o Messias viria, né? Mas assim, todos eles, incluindo o próprio João Batista, eles esperavam o Messias glorioso, o Messias militar, que iria expulsar o Império Romano, iria restaurar a dinastia de Davi. Todos eles acreditavam nesse Messias político forte que iria restaurar o reino de Israel. Nosso Senhor, ele tem consciência de que o reinado dele é um reinado muito diferente. Então, sobretudo no Evangelho de Marcos, aparece esse segredo messiânico. Jesus pede, olha, não conte nada para ninguém, né? Não fale dos milagres, né? E em relação a Isabel, em relação a Zacarias, não seria bem o segredo messiânico. Mas assim, eles passaram a vida toda desejando ter um filho. Eles eram considerados malditos pela sociedade de então, né? Porque o sinal de bênção, pela teologia da retribuição que existia naquele tempo, um dos sinais de bênção era ter muito dinheiro, ter muitos filhos, ter prosperidade econômica, ter muita saúde, né? Prosperidade talvez eles tivessem, ele era um sacerdote, era de classe sacerdotal, era da bem família quisto, era bem visto, de Sadoc, né? Tudo bem. Saúde, ele já era longevo, mas tinha essa questão de não ter filhos, que era considerado uma maldição. Então as pessoas apontavam para ele e falavam, olha, ele deve ter algum pecado escondido. Por quê? Porque Deus está pesando a mão sobre ele e não permite que ele e Isabel tenham filhos. Então, e sobretudo a mulher, sobretudo Isabel, era mais discriminada. Então o que ela faz? Ela se recolhe para ter certeza mesmo. Porque será mesmo que eu estou grávida? E aí eu vou anunciar por aí, olha, eu estou grávida, aí não tem filho, né? Ainda vão rir dela, né? Vão rir dela depois. Exato. Então ela espera. Né? E isso para nós acho que é muito importante. Nós esperarmos o tempo de Deus, né? Não as demoras. Sabermos esperar as demoras de Deus. Então ela fez um retiro. Né? Aí podemos colocar tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista religioso. O anjo anunciou, amém, né? Mas então eu vou me retirar e vamos ver o que acontece, né? Ela agiu com muita prudência. Ela agiu com prudência diante da situação. Talvez Isabel tenha acreditado mais que Zacarias, né? Porque fala que ela rezava, ela implorava a Deus por tudo aquilo ali. Fora a questão do ser mãe que sente isso, né? Mas, de qualquer maneira, é a prudência dela em se recolher. Muito bem. Eu vou pedir um intervalinho para que a gente possa, então, avançar um pouco mais nesse segundo bloco. Então, já voltamos. Espere um instantinho só. Ok, amigos, já voltamos. Agora nós estamos estudando João Batista pelas palavras, pelo livro de São Lucas. Então eu vou pedir que vocês avancem um pouco. Vamos no capítulo ainda primeiro, lá para o versículo 39, para saber um pouco mais sobre como se deu essa história toda aí de
de Zacarias. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Vocês vão ver que aí vem logo o cântico de Maria. Nós vamos pular, embora seja um canto belíssimo, nós vamos ainda continuar com a história desse nascimento. No 57 vai estar. Quanto a Isabel, completou-se então o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: Seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu. A língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. E todos os que o viam gravavam essas coisas no coração, dizendo: Que virá a ser esse menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. É muito bonitinha essa história de Zacarias pedir a tabuinha para escrever, porque hoje em dia é tradição ter o sobrenome na família para perpetuar aquela linhagem. Naquele tempo, esse nome era uma coisa que automaticamente todos já sabiam. É o João, o Joãozinho, o João 2, o João 3, e assim seguia a história, né? Mas quando esse menino vem quebrar a tradição, né, Maíla? Como é que ficou o espanto de todos, principalmente quando imaginavam de certo, Isabel deve estar bêbada por causa do nascimento dessa criança, ela não voltou ao normal, né? Tá dando o nome de João para ela, né? Quando pergunta ao pai, o pai confirma. Aí mostra também todo o texto a partir da autoridade do pai, né? A questão patriarcal mesmo. Isso. Que existe dentro dessa cultura. A mãe fala, mas é preciso que o pai dê essa chancela, ratifique, né? Ratifique. É o que acontece também com José e Jesus. O anjo anuncia a Maria. Ela sabe, né, que ela vai ser a mãe do Salvador, mas quando o anjo se apresenta em sonho para José, ele já diz: olha, é você quem vai dar o nome a ele, Jesus, né? O seu nome será esse. Mas aqui, ainda voltando no versículo 39, de onde você começou a ler, fala então que imediatamente após a anunciação que o arcanjo Gabriel faz a Nossa Senhora, lá em Nazaré, é nesse momento da anunciação que o arcanjo Gabriel também diz a Maria que lá em Aicarim, sua prima Isabel, aquela que é estéril, que é idosa, está grávida. Por isso que eu chamei ele fofoqueiro, porque ele foi o primeiro WhatsApp daquela época. De imediato a mãe ficou sabendo, Isabel. É verdade, Nossa Senhora, nesse né? caso sim. A Maria ficou sabendo da Isabel. Por meio de Gabriel. E aí ele diz: olha, então sua parenta, ela está esperando um filho. E aí fala que Maria, então, ela se põe a caminho, dirigindo-se apressadamente à cidade de Judá. É bonito esse advérbio aqui, né? De apressadamente. Maria não tem demoras, ela se coloca logo à disposição. E também é quase que a gente colocar nesse apressadamente
a vontade que ela sente, movida, claro, pelo Espírito Santo, de levar esse Jesus, esse Filho de Deus, para os outros. O que Jesus veio fazer? Ele é a salvação. E ele é a salvação para todos. Então, ele não precisa nascer. Já dentro do ventre de Maria, ele já é levado aos outros. E começa esse encontro com aquele que deveria ser o precursor dele. Então, percebe as histórias se juntando? Então, Maria apressadamente tem que ir à casa de Isabel, porque parece assim, quando a gente lê essa história ou escuta. Maria precisou sair lá da casa dela de Nazaré e ir até Isabel para ajudar Isabel, porque Isabel era idosa. Não, gente, não é por isso. Ou talvez não seja só por isso. Isabel, como uma mulher de um sacerdote, ela tinha lá suas servas, as pessoas que viviam com eles, que trabalhavam. Maria não sai da casa dela de Nazaré para ir ser uma serva no sentido de trabalhar para Isabel. Ela vai servir, mas numa condição de servir levando o Salvador. Então é esse o sentido maior que esse texto quer nos colocar aqui com Maria. É como se fosse um imã entre Jesus e João Batista. Eles precisam já no ventre das mães já se encontrarem. Por isso que quando elas se encontram, aí depois o diácono pode falar mais disso, elas se encontram, imediatamente Isabel já reconhece que tem algo em Maria. Eles se comunicam. Eles se não são as mães em si, são os filhos que se atraem. João Batista e Jesus. Eu gostaria de colocar três pontos, né? É assim, o primeiro ponto me chamou a atenção quando você falou para Maíla, né? Mas que historinha bonitinha é essa de escrever o nome na tabuinha. Realmente é comovente. Só que não é uma história bonitinha, porque bonitinho é um feio mal arrumado, né? É uma história belíssima, né? Porque é a revelação, é a história da salvação. Então nós sentimos o sabor da revelação, né, no meio dessas palavras, né? Então o primeiro ponto, Deus que vai se revelando, né? Aí nessa passagem da visitação, dois pontos assim a destacar, né? Primeiro é que já é revelada pelo Espírito Santo através de Isabel a majestade do Senhor. Maria foi visitar, levou o Senhor, aí ela diz: de onde que me vem a mim visitar, que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Então se refere com o termo Adonai, que era o termo que o judeu usava para se referir a Deus. Então, movida pelo Espírito Santo, Santa Isabel já trata o filho de Maria como Adonai, como o Senhor, né? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. E Senhor com S maiúsculo, né? Porque lá no original do grego deve estar Kairos, não é? Ou Adonai, um dos dois, né? É Kyrios, melhor dizendo. Kyrios. O Adonai, né? Senhor, no sentido da divindade de Jesus. Então, a revelação vai se mostrando aí. E aí, Santa Isabel, ela diz, né, que a criança estremeceu de alegria no ventre dela. Aí está o Evangelho da Alegria de São Lucas se manifestando, a revelação de que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, São João Batista, ele estremece de alegria. E aí é um paralelo com o ministério de João Batista, que na frente, no próximo programa, nós vamos ver João Batista como o precursor, anunciando, né, preparando os caminhos do Senhor. E ele diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? E aí o que acontece com o João Batista? Ele já é imerso, ele já é mergulhado no Espírito Santo, porque a mãe
Santa Isabel, ela ficou repleta do Espírito Santo de Deus. E quando ela fica repleta do Espírito Santo, a criança dela também fica repleta do Espírito. Então, podemos dizer que ele foi imerso, que ele foi batizado na graça. Na graça do Espírito Santo de Deus. Ali, ele, no ventre da mãe, ele recebe essa graça santificante que é o Espírito de Deus, pela presença de Jesus que fora levado por Nossa Senhora. Então, é belíssimo, né? Nós vemos, então, complementando a divindade de Jesus, a revelação da divindade de Jesus e já a manifestação do Espírito Santo sobre Isabel e sobre o seu filho João Batista. Sim. Muito bem, é a graça do Senhor operando através dessas mulheres, né? Porque vocês colocaram essa verdade tão clara aí que nunca havia me caído assim. Essa responsabilidade que essa menina, Maria, nossa mãe, sentiu em saber que ela, como a gente conhece como sacrário vivo de Jesus, né? Ela era aquela que deveria conduzir seu filho já desde o anúncio, que já se fazia ali um serzinho que hoje tanta gente despreza, né? Sim. Tanta gente através do aborto quer se sentir livre, e ela tem essa responsabilidade, esse aqui é o Salvador do mundo, e ir lá com essa responsabilidade de apresentar o Senhor para que enchesse de graça aquela que pela graça também estava concebendo aquele que ia ser o anúncio do seu filho, né? E a gente percebe assim que quando Maria vai levar, vai até a sua prima e leva Jesus, né? Um serzinho mesmo, como você está falando, não se restringe a Isabel, a Zacarias e a João Batista. Por onde ela vai passando, esse Jesus vai também santificando a todos. E aí eu volto de novo a afirmar aquilo que falei antes. Jesus não precisou nascer para que essa boa notícia, para que essa alegria da salvação que ele nos trouxe acontecesse. Estivesse presente, ele já se fez presente no anúncio. Sim, então é uma grandeza da obra de Deus, é uma grandeza. O quanto esse Deus nos ama, que ele utiliza de todas as formas, de todos os meios, até de uma criança, para que essa salvação chegue. Né? Isabel, ela recebe isso, ela estava aberta. Aqui também mostra agora um paralelo entre Isabel e Zacarias. Enquanto Zacarias resistiu, Isabel se inundou. Se percebe que não precisou muitas palavras entre ela e Maria. Bastou que ela ouvisse, ela já se encheu do Espírito Santo, aquela que acredita mesmo. Né? Então, por isso que essa graça é derramada sobre ela. E lá você continuou na sequência, diz assim: Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. E quando Isabel completou então os tempos para o parto, os vizinhos, os parentes ouviram que Deus a acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. Então, mostra aí a alegria de todos com aquela criança que eles há tanto tempo esperavam. Exato. Né? Então, ele nasce nesse ambiente e nessa alegria que, apesar de depois, a vida, no segundo programa que a gente vai fazer de João Batista, a gente vai ver que João não trouxe tanta alegria assim em vida. Quer dizer, trouxe, né, para Israel. Para quem quis ouvir. Agora, para quem não quis, ele foi, na verdade, esse divisor de águas. Então, ele é a alegria para os que querem se abrem. É porque ele veio apontar muitos erros. A verdade. Ele veio mostrar o caminho da verdade, e isso aí realmente é um ponto de
conflito entre as pessoas, né? É só um detalhe, nós estamos falando sobre São João Batista, mas é impossível a gente ouvir essas palavras e não citar Nossa Senhora, né? É impossível. Então, esse versículo que Maíla citou, o 56, Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então, São Lucas, ele é o mestre do paralelismo, né? Então, aqui ele fez um paralelo com o livro, agora eu não me recordo, acho que é Samuel, em que narra que a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa em Obed-Dom, né? Eu só não me recordo agora o versículo, nós podemos achar desse paralelo. Então, a Arca da Aliança ficou em Obed-Dom durante 3 meses. Nossa Senhora, para Lucas, é a nova Arca da Aliança. Então, ela fica na casa da prima, mais ou menos 3 meses, que é na montanha também, é o exemplo da Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento. Por isso que um dos títulos de Nossa Senhora é a Arca da Aliança. Exato. Né? Mas ela, mais do que a Arca da Aliança da lei, ela é a Arca da Aliança do próprio Cristo. Né? Ela traz aí o próprio primeiro Cristo. ostensório. Vivo. Exatamente. E aí depois, na sequência, nós vamos ter aí, você leu, a circuncisão de João Batista. Isso. Que é um procedimento normal deles enquanto judeus. Nasce a criança, no 8º dia, a criança vai ser então circuncidada, provavelmente pelo próprio pai. Além de tudo, o pai era sacerdote. Tá. Então já tem toda essa dinâmica em relação ao pai. E era nesse momento que se dava também o nome. Então, nesse momento, eles levam. Zacarias não pode dizer, então, o nome. Pergunta para a mãe, ela diz que é João. Tem que se confirmar com o pai. Ele, então, escreve, né, na tabuinha esse nome. E é nesse momento que outro sinal se revela. A língua destrava, a boca abre e ele, então, bendiz ao Senhor e confirma, então, que o nome era João. Significa Deus é favorável. Deus é favorável, primeiramente, com aquele casal e é favorável com a humanidade, porque a partir do precursor João Batista, vai chegar a nós o anúncio da grande bondade de Deus, que é o próprio Jesus, é o Cristo. Maília, eu fico vendo essa história toda aqui, provavelmente, quando a gente estava falando antes, a Virgem Maria estava presente nessa circuncisão, ela deve ter esperado, vou esperar a circuncisão 8 dias depois que nasceu, né? E ela deve ter pensado assim, olha, meu filho vai passar por tudo isso, né? Será circuncidado também, será apresentado ao templo, né? Daremos o nome, então deve ter sido uma história assim. Claro que aqui o Lucas não coloca esses detalhes, né? Ficam perdidos, mas assim como a gente imagina Nossa Senhora já com toda essa maturidade espiritual em levar o Senhor Jesus, já desde que é concebido, para que o mundo o visse, aqui também ela deve ter imaginado as sequências que iriam acontecer com ele depois, né? As histórias vão se cruzando, né? E Maria, além de tudo, ainda que Lucas tenha omitido esse fato, que pode sim, provavelmente ter acontecido, Maria convivia com isso, né? Era algo comum da vida deles, ver como que se nascia, depois se levava para o templo, se fazia a circuncisão, se dava o nome, depois a mãe passava pela purificação. Então ela vê em Isabel aquilo tudo que vai acontecer em breve também com ela. É quase que uma antecipação. Uma antecipação, um prenúncio, isso, né? de tudo que vai acontecer. Quer acrescentar mais alguma coisa? Senão Bom, eu já vou. Eu quero sim acrescentar. Por isso que eu estava olhando para você. Achei que você estava me admirando. Oh, meu Deus. É interessante, né? Deus se revela através da gravidez inesperada de Santa Isabel e o povo se alegra com isso. E vendo esses sinais,
o povo faz uma pergunta que nós costumamos fazer hoje, né? Que virá a ser esse menino? Então, quando a gente vê um neném, né, bonitinho, fofinho... Você imagina o futuro, né? O que vai ser quando crescer, né? Então, essa é a grande pergunta que São Lucas, como esse escritor inspirado que ele coloca. E ele pegou isso daquilo que as pessoas observavam dos sinais, que virá a ser esse menino. Então, esse menino vai se tornar para nós esse grande santo, esse grande profeta, aliás, o maior de todos os profetas. Depois do silêncio de 200 anos, né, que o último profeta foi Malaquias, que Deus falou por ele, então Deus volta a falar através desse último e grande profeta do Antigo Testamento ainda, que é São João Batista, né? Que virá a ser esse menino. Então, é santo, é profeta, né? E ele é tão importante para a igreja que somente ele, o Senhor Jesus e Nossa Senhora têm a festa da Natividade. Não é só ele, né? No dia 24 de junho tem a festa da Natividade. Depois nós temos em agosto a celebração do martírio dele. Mas o dia mesmo, a comemoração dele é justamente a Natividade. É o único santo que tem essa regalia, essa prerrogativa de ter a Natividade festejada, além do Senhor e além de Nossa Senhora. Né? Por isso, 24 de junho, né? De 24 para 25, 6 meses depois, a gente tem o nascimento de Jesus. O calendário bate certinho, né? Exatamente. As datas são daí. E outra coisa bonita também é que São Lucas, ele continua fazendo os paralelos dele, né? Então, no versículo 80, ele, no 66, ele pergunta, quem virá a ser esse menino? Né? No 80, ele responde, o menino crescia, se fortalecia em espírito, habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Isso pressupõe que São João Batista, ele provavelmente tinha o voto do nazireado, então por isso ele tinha essa vida eremítica, né? Podemos dizer assim. Diácono, quando você estava falando aí sobre a questão dos 200 anos de silêncio, em que o Senhor emudece, para depois então trazer o precursor e enfim nasce a estrela da salvação, que é o Senhor Jesus. Me veio uma figuração, o tsunami, que é aquele desastre terrível que acontece no mar, que destrói de forma avassaladora as costas, né? Ele, quando está para acontecer, o mar recua de forma silenciosa, vai recuando, coisa de 10, 15, 20 metros, às vezes até mais, sem que ninguém perceba nada. Enquanto isso, ali está acontecendo a tormenta. Quando ele volta com essa força estupenda. Me fez lembrar isso. Esse silêncio do mar e o recuo é como se ele estivesse retrocedendo, porque um grande evento está por acontecer, está por vir. Né? Então, o Senhor vem de forma triunfal, realmente, de forma silenciosa, a gente pode até nem perceber, mas o diácono falando isso aí realmente denota, não poderia vir no burburinho de todos os profetas. Teve que dar um silêncio, uma calmaria, um recuo, para que depois viesse, né, essa grande força, esse grande poder que é o Senhor Jesus no meio de cada um de nós, claro, anunciado pela boca de João Batista, que é esse grande personagem que nós vimos hoje. O maior dos profetas, segundo o próprio Senhor Jesus. Exatamente. O maior é nascido de mulher. Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, encerrado de forma Porque no triunfal. reino de Deus nós vamos ver. A gente já vai ver outra coisa. Então, eu peço que vocês não percam o próximo programa, nós vamos voltar a falar sobre São João Batista, encerrando essa história belíssima dele e contando então, claro, com essa sua presença. Quero agradecer nossos grandes mestres que nos conduzem sempre de forma maravilhosa a todo esse contexto. Fiquem com Deus, não deixem de estar ligados na TV Imaculada e até nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.